Nesta manhã eu quero começar com você So I want to start this morning, e nós vamos falar sobre santidade de Deus. and we're going to be talking about God's holiness. E a gente vai estar falando sobre santidade We're going to be talking about holiness, e nós vamos começar com santidade de Deus. and we're going to start with holiness of God. Deus tem me levado a meditar muito nesse sentido. And God has taken me to meditate quite a bit in this sense. E na verdade o que eu quero fazer hoje, ou começar a fazer hoje, And actually what I want to start doing today é compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me ensinado. is to share with you what God has taught me. Então esse é o resultado de um trabalho So this is the answer of a work que temos preparado para a igreja com muito carinho. that we have prepared for you, for the church, with love. E nós adoramos hoje. And today we worshipped. E quantos adoraram a Deus? How many worshiped God today? Quantos adoraram a Deus? How many worshiped God? Quantos adoraram em espírito e em How many verdade? worship in spirit and in Amém? truth? E a ministração de hoje And the foi ministration today toda no sentido daquilo que nós vamos falar. was completely in the same direction of what we're going to be talking Eu nunca about. comento com a minha esposa o que eu vou pregar, I nunca. never comment with my wife what I'm going to teach. Se eu estou preparando e ela começa a olhar assim, If I'm preparing and she starts to try to look, eu escondo dela, ela I fala assim, kind não, of hide from her, se quer ouvir, vai na igreja. and I tell her, if you want to hear it, go to church. Ela não sabia, She didn't know. não comentei com o grupo de louvor, I didn't say anything to the worship team, mas as ministrações foram todas apontando but all the ministrations were all pointing, e vocês já vão entender do que, é que and nós you estamos are falando. about to understand what we're talking about. Então, sem demora, vamos abrir a palavra de Deus. So let's open up the word of Profeta God Isaías, in the prophet Isaiah, capítulo muito conhecido. a very well-known. Nós Chapter. vamos ler Isaías capítulo 6. We're going to be reading Isaiah chapter 6. Seria do versículo 1 ao 8, mas hoje nós vamos concentrar no 1 ao 4. It will be from 1 to 8, but today we're going to concentrate from 1 to 4. É uma palavra muito conhecida, né? It's a very well-known passage. Isaías 6, 1 ao 4. Isaiah 6, 1 to 4. E a palavra de Deus vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Esta é a palavra de Deus para a nossa meditação. This is the word of God for our meditation Quantos today. têm realmente expectativa de que Deus fale com você How many nesta have manhã? expectations that God will speak Eu to you espero today? sinceramente que você tenha essa I truly expectativa. hope that you have this expectation. Mas a nossa expectativa nesta But our manhã expectation today é muito mais de que Deus toque a sua vida. is much greater than God touching your life. A nossa expectativa de manhã Our expectation é today que você seja tocado pelo Espírito is that you are touched by the Spirit, e que a tua vida seja mudada pelo toque dele. but your life be changed by His touch. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor que venha e que nos toque, Many times we cry out to the Lord, come and touch mas us. nós precisamos de clamar a Deus que Ele venha e nos mude. But we need to cry out to Him so He can come and change us. Pastor, mas o senhor está sempre falando de que Deus nos mude, nos mude, nos Pastor, but mude. you're always saying that God needs to change us and change us and Porque change us. essa é uma oração que eu aprendi a fazer todos os dias da minha vida. That is a prayer that I learned to do every single day of my Todos os life. dias eu peço a Deus que Every me day mude I ask Him to change para me, melhor. to be better. Então eu quero comentar com você sobre tudo que temos aprendido So I want to comment with you here everything that we've learned com relação à santidade de Deus. in relation to holiness of God. Amém? Amen? Vamos lá. 8 de setembro de 2022, September the 8th, 2022, a morte da rainha Elizabeth the death of Queen Elizabeth foi notícia em todo o mundo. was news in the whole world. A Inglaterra parou, England stopped, a notícia correu, the news traveled. a rainha Elizabeth viveu 92 anos Queen Elizabeth lived for 92 years, e reinou por 70 anos. and she reigned for 70 years Até que se veio a notícia, until the news came. morreu a rainha. The Queen is gone. Dia 29 de dezembro de 2022, December 29 of 2022, a morte de Pelé, the death of Pelé, considerado o rei do futebol, considered the king of football, também foi notícia em todo o mundo. was also news in the world. Talvez você não saiba, Maybe you don't know, mas Pelé é considerado o homem
mais famoso da história. But Pelé is considered the most famous person in history. Incrível, você está me escutando, It's mas é incredible verdade. what I'm saying, yes, but it's true. É o atleta, o personagem mais famoso de It's toda a the história. single greatest, most famous personality in history. Pelé começou a ser rei do futebol aos 17 anos de idade. Pelé started to be the king of football at 17 years old. E ele morreu aos 82. And he died at 82. Então ele reinou por 65 anos como rei do futebol. So he reigned for 65 years as the king of football. No século 8 antes de Cristo, In the 8th century before Jesus, chega ao poder de Judá it comes to the power of Judah, rei a king que não é um rei muito famoso, that is not a very famous king. que não é um rei daqueles que você sabe a história dele. He's not a king that you know his story. Talvez algum de vocês nunca nem ouviu falar dele. Maybe even some of you haven't even heard about him. Mas eu quero que você escute hoje. But I want you to listen today. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar em Judá. He was 16 years old when he started to reign in Judah. Seu pai, o rei Amazias, His father, the king Amazias, e ele então reinou depois de Amazias. and then he reigned over after Amazias. Reinou por 52 anos. He reigned for 52 years. E a palavra de Deus diz assim sobre ele: And the word of God says about him, ele fez o que era bom aos olhos de Deus. he did what was good to the eyes of God. Você vai encontrar muito esta expressão quando você estuda a história dos reis. You will find this expression a lot when you study the history of the kings. Fez o que era bom aos olhos de Deus, They did what was good before the eyes of God, como fez seu pai. just as his father did. Fez o que era mal aos olhos de He Deus, did evil before the eyes of como God, fez seu pai. just as his father É uma did. expressão muito comum It's a very common expression na história dos reis. in the history of the Nós kings. estamos falando do rei Uzias. And we're talking about the king Uzziah. Foi um grande reformador. He was a great reformer. Uzias fez coisas incríveis. Uzziah did great Se things. você lê a história de Uzias, And if you read the story of Uzziah no segundo livro de Crônicas, in the second book of Chronicles, você vai ler coisas you will read things maravilhosas a that are respeito dele. wonderful. Reformas e o bem que ele fez para o povo. all the good that he did for the people. Foi um bom rei, He was a good king. um excelente rei. A great king. As pessoas gostavam de Uzias. People loved him. Uzias correspondia às expectativas como rei. Uzziah did fulfilled every expectation as a king. No seu reino houve prosperidade. In his kingdom there was prosperity. No seu reino houve In his kingdom adoração. there was worship. No seu reino In his houve kingdom, there was intimidade com Deus. Intimacy with God. E se você lê o capítulo 26, o segundo de And Crônicas, if you read chapter 26 of 2 Chronicles, você vai lendo essas coisas maravilhosas de you Uzias, start to read these wonderful things of Uzziah, e você continua lendo coisas boas. and you continue to read good things Até que quando você chega no versículo, no capítulo 5, until you get to chapter 5. você vai ler o seguinte sobre ele. You will read this about him. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. While he seeked God, God made him prosper. E aí, depois do versículo 5, And after chapter 5, você vai continuar lendo coisas maravilhosas dele, you're going to continue reading wonderful things about him até que você chega no versículo 16. until you get to verse 16. E no versículo 16, And on verse 16, você vai ler o seguinte sobre o rei Uzias. you will read this about the king Uzziah. Porém, havendo-se fortalecido, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição. But having strengthened himself, his heart was exalted by its own destruction. Entrou no templo para queimar incenso sobre o altar de incenso. He came in to burn offering on top of the altar of the Lord. Ele não podia fazer isto. He couldn't do this. Ninguém Nobody além beyond dos sacerdotes the priests da linhagem de Arão of the lineage of Aaron poderia entrar no templo would be able to enter the temple e oferecer incenso. and offer a burnt offering. Somente os sacerdotes podiam fazer Only the priests could do this. isso. Isso nos ensina muitas coisas. This teaches us many things. Por exemplo, que Deus nos chama For instance, God calls us e Ele nos dá um chamado específico and He gives us a specific e Ele calling nos usa numa área específica. and He uses it in a specific Ele way. nos dá dons, He gives us gifts. Ele nos dá talentos, He gives us talents. e isso tudo é para servir o And reino. all of this is to serve His kingdom. Então veja bem a misericórdia de Deus. So look at the mercy of God. Ele nos dá dons, He gives us gifts. Ele nos dá He talentos, gives us talents. depois Ele pede que nós, com os nossos dons e talentos, But then He asks us with our gifts and talents servimos a for us igreja. to serve the church.
Uzias era rei. Uzziah was a king. Deus o chamou para reinar. God called him to reign. E já era um privilégio enorme ser rei. And it was a great privilege to be a king. Então ele tinha que ser rei. So he needed to be a king. 80 sacerdotes 80 priests vieram falar com Uzias came to talk to Uzziah. e falaram com ele: And they spoke to him. você não pode fazer isso. You cannot do this. Esse não é o seu lugar. This is not your place. Deus não te chamou para fazer God isso. didn't call you to do this. Mas Uzias não os quis ouvir. But Uzziah didn't want to hear E them. ele continuou fazendo. And he continued to do it. E no momento em que ele estava fazendo isso, And in the moment where he was doing this, entrando no templo entering the temple para oferecer to sacrifícios, offer sacrifices, sem ele notar, without him quando os noticing, sacerdotes olharam para ele, when the priests looked at him, ele estava leproso. he was a leper. De repente a lepra tomou conta da Suddenly- testa dele. Suddenly, leprosy took over his forehead. E você vai ler sobre o rei Uzias. And you're going to read about the king E Uzziah, ele ficou leproso that he became a leprous man até o dia de sua morte. until he died. Veja bem comigo, igreja. Look with me, Por church. que é que nós estamos falando tudo isso? What are we saying? Why are we saying all of this? Morreu de maneira trágica He died in a tragic way porque ele violou os seus próprios princípios because he violated his own principles e, obviamente, os princípios de Deus. and obviously the principles of God. Este, então, é o contexto This then is the context que aparece o profeta Isaías. that the king Uzziah appears. Isaías, que na minha opinião Isaiah, in my opinion, é o maior profeta do Velho is Testamento. the greatest prophet of the Old Testament. Ele aparece neste contexto. He appears in this context A now. nação estava em grande declínio espiritual The nation was dying spiritually porque o rei tinha morrido. because the king was dead. A nação estava em caos The nation was in chaos porque quando a nação está sem liderança, because when a nation has no o leadership, povo se perde. the people get lost. E é neste contexto que Deus chama And Isaías. this is the context where God calls Isaiah. E Isaías, então, And Isaiah then, ele vai ao templo. he goes to the temple. Lembre-se que Isaías And remember that Isaiah foi o profeta que mais falou de redenção. was the prophet that spoke the most about redemption. Foi o profeta que mais profetizou de Cristo. He was the prophet that prophesied the most about Christ. Isaías falou de Cristo, Isaiah spoke about Christ muitas coisas, in many ways. entre elas And in between them que o Salvador nasceria de What- maneira virginal, por exemplo. was that the Savior was going to born in a virgin way. Profetizou que o seu nome seria Emanuel He prophesied that his name will be Emmanuel. e ainda disse que ele levaria os pecados do seu povo. And he still said that he would take the sins of his people. Esse Isaías, That Isaiah então, é o que nós estamos falando brevemente sobre ele, is the one that we're speaking briefly para about que here, você entenda o contexto onde eu quero te levar. so that you can understand the context of where I want to take you. O rei está morto The king is dead, e quando os reis morrem, and when kings die, é notícia. it's news. Quando os reis morrem, When the kings die, muitas pessoas vão ver. many people go and see them. Você já viram, eles fazem filas e filas Have you seen they do lines and lines and lines para passar nem que seja em frente to o go at least corpo in front morto do rei, of the dead body of the porque as king, pessoas querem ter este contato. because people want to have this contact. Foi assim com a rainha Elizabeth. This is what happened with the Queen Elizabeth. Foi assim com Pelé. This is what happened with Pelé. As pessoas prestaram homenagens. People paid homage. Isaías então vai ao templo. So Isaiah goes to the temple. Ele vai ao templo, presta atenção, He igreja, goes to the temple, pay attention, church, para ver o rei Uzias morto, to see the king Uzziah para dead, prestar uma homenagem ao rei. to pay a homage to the king. Mas Isaías tem uma visão completamente diferente daquela que ele foi buscar. But Isaiah has a completely different vision of what he went there to see. Isaías não vê Uzias. Isaiah does Isaías não not see vê nenhum Uzziah. outro rei. He doesn't see any other king. Isaías não vê Davi. Isaiah doesn't see David. Isaías não vê Azarias. Isaiah doesn't see Azariah. Isaías queria ver o rei morto, Isaiah wanted to see the dead mas king. Deus dá para Isaías But God gives a Isaiah maior revelação que um homem podia receber na sua the vida. greatest revelation that the man could receive in his life. Deus dá para Isaías uma visão, God gives Isaiah a vision, uma revelação. a revelation. Uma A revelação revelation é exatamente tirar o véu. is to exactly take the veil, Tirar o véu to remove the para veil, ver o que está atrás. to see what is behind. Foi assim com João na ilha de Pátimos. This was with John in the island of Patmos. Quando ele recebeu When he received a visão do Apocalipse, the vision of the revelation, Deus revelou a João God revealed to John aquilo que estava de trás do what véu was behind the veil para que João falasse so that isso. John could speak. E é por isso que nós temos esta revelação no livro And de this is why we Apocalipse. have this revelation in the book of Revelation. Vejamos isto. So let's see O this. versículo 1 diz: Verse 1 No ano em says, que morreu, no ano em que o rei Uzias morreu, in the year that King Uzziah died, olha o que Isaías vai dizer. look what Isaiah said. Eu vi o Senhor. I saw the Eu Lord. quero que você pense na palavra Senhor sublinhada. I want you to think of the word Lord underlined. É muito importante isso It's para a nossa extremely meditação. important
for us. A palavra Senhor, The word quero que Lord, você pense nela And I want you to think about it com letras maiúsculas. with capital letters. E ele vai dizer que viu o Senhor And he says that I saw the Lord assentado num trono, sitting on a throne, exaltado, high alto, and lifted up, e a aba de sua veste and the train of his robe enchia o templo. filled the temple. Eu vi o Senhor, notem isso. I saw the Lord. Está Write this down. destacado a palavra Senhor. It's in detail there, the word Lord. Vem comigo no versículo 3. Come with me to verse 3. E o verso 3 diz assim: And verse 3 says, E clamavam uns aos outros, dizendo: And one cried to another and said, Santo, Holy, Santo, holy, Santo holy é o Senhor dos is exércitos. the Lord of hosts. Toda a terra está cheia The de sua whole earth glória. is full of his glory. Veja que também a palavra santo Look at the word holy está sublinhada, is está also marcada, underlined, está com letras is maiúsculas. with capital letters. Senhor e santo, Lord and tudo em holy. destaque. Everything É a visão de is Isaías. in detail. That's the vision of Isaías Isaiah. viu o Senhor, Isaiah saw the Lord ele viu o santo. and he saw holy. Quando você estuda isso, When you study this, você vai ver que a palavra original you will see that the original word aqui here é a palavra supremo. is the word supreme. E ainda, eu investigando mais, And I still try to find out even more. eu encontrei And I found uma que define assim: one that defines this o this mais way. supremo de todos. The most supreme of all. Ele é quem Isaías viu. That's who Isaiah saw. Isaías foi ver o rei, o Isaiah supremo, went to see the king, mas ele the vê supreme, o supremo de but todos. he saw the most supreme of all. Ele vê o santo. He saw the holy. Ele vê. He sees. Aí você vem comigo no Salmo 8:1, And if you come with me to Psalm 8:1, vai dizer assim: it will say, Ó Senhor, Senhor nosso, O Lord, our Lord, como é supremo em toda a terra, how excellent is your name que in all the earth, estabeleceu a tua glória em who toda a have set terra. your glory above the heavens. Entre todos os títulos de Deus, So amongst all the titles of você God, sabe que tem muitos. we know that there's many. Talvez este seja o maior de todos. Maybe this is the greatest of all. Santo Holy é a palavra original Kadash. is the original word Kadash. E essa palavra, In that word, o significado dela the meaning of it é completamente puro. is completely pure. Completamente puro moralmente. Completely pure morally. Completamente separado para ser puro. Veja bem. Completely separated to be pure. Isso é Kadash. That is Kadash. Agora vejam em outro texto And now see in another text essas duas palavras juntas. these two words E together. explicam muito melhor o que queremos dizer. And it explains this extremely well what we want Para to see. compararmos com o nosso texto. So that we can compare with Salmo our 110:1. verse. Psalms 110:1. O rei Davi diz assim: The King David says, Disse o Senhor ao meu Senhor: The Lord said to my Lord, Assenta-te à minha direita, sit on my right hand, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. till I make your enemies your footstool. Presta atenção nisso. Pay attention, please. Disse o Senhor ao meu Senhor. The Lord said to my Lord. Davi está falando da terceira pessoa, David is speaking in the third person para se dirigir a Deus to direct himself to God e a Jesus. and to Jesus. Eu falei para vocês I told you que Isaías that Isaiah é a profecia mais redentora do Velho Testamento. is the most redeemed prophecy Isaías of the Old viu Testament. Deus, Isaiah saw Isaías God. viu Jesus. Isaiah saw Jesus. O rei Davi nos diz assim: The King David says Disse this. o Senhor ao meu Senhor. The Lord said to my Lord. Eu tomei a curiosidade e quero compartilhar com você. So I was curious and I want to share this with you. O primeiro Senhor, The first Lord. disse o Senhor. So the Lord said. Então, o primeiro Senhor So the first Lord é o original, is the original. Jeová, Jehovah ou Jeová. or Jehovah. Esse é o primeiro Senhor, That is the first Lord. que significa That means o que existe por si próprio. what exists by itself. Esse é o significado. For itself. That is O the meaning. Deus eu sou. The God I am. Lembram vocês Remember quando Deus se apresentou a Moisés? Quem when lembra? God presented himself to Moses? Lembra quando ele se apresentou a Moisés? You remember when he Que presented Moisés himself to chegou Moses? de frente da sarça que ardia e não se consumia. Moses was before the burning bush that Qual foi wouldn't a primeira consume. coisa que Deus falou para Was ele? the first thing that God said to him. Fala alto. Tira as sandálias dos teus Take the pés, sandals off your feet, porque o lugar que você está because the é... ground that you step on is holy. Então veja bem. Foi assim So que this is Deus se how apresentou para Moisés. God presented himself to O Moses. Deus eu sou. The God I am. Agora, o segundo Senhor, Now the second Lord é incrível isso. is incredible. Por isso eu recomendo você ao estudar as palavras do This is why I original. recommend you to study the original O words. segundo The Senhor second é a Lord palavra Adonai. is the word Adonai, E já vimos o significado, and we saw this meaning que significa Senhor. that supremo. means Lord. Paulo confirma isso And Paul confirms this quando ele chama when he calls a Deus God de Senhor dos Senhores. the Lord of Lords. João
em sua visão no Apocalipse, John, in his revelation, in the book of ele Revelation, chama de Rei dos Reis he calls it the King of Kings e Senhor dos and Senhores. the Lord of Lords. Voltando ao nosso texto, So going back here, o rei está morto. the king is dead. O povo está em meio às incertezas. The people are in uncertainty. Isaías, Isaiah, como eu já te expliquei, as I explained, né? Na minha opinião, ele foi ali para ver o rei morto, in my opinion, he went there to see the dead king, mas ele não viu isso. but he didn't see this. Ele viu outra coisa. He saw something else. Ele teve uma visão He had a vision diretamente do trono do céu. directly from the throne of heavens. Agora veja bem, meu irmão, Now here, que de alguma maneira notice that somehow essa visão de Isaías, this vision of Isaiah, ela não teve limites. it had no limits. Essa visão This vision entrou dentro do templo entered the temple, e Isaías olhou e contemplou isso. and Isaiah saw this and contemplated Ele it. olha então And novamente he looks then again, e está diante dele. and it's before him. Quem está diante de Who Isaías? is before Isaiah? O Adonai. Adonai. Quem está diante de Isaías? Who is before Isaiah? O soberano. The sovereign. Quem está diante de Who Isaías? is before Isaiah? O soberano sobre todos. The sovereign above Quem all. está diante de Isaías? Who is before Isaiah? Aquele que é coroado no céu. He who is crowned in Quem está heaven. diante de Who is before Isaías? Isaiah? Jesus, o redentor da minha Jesus, vida. the redeemer of my Quem life. está diante Who de is before Isaiah? Jesus, o salvador da minha Jesus, the vida. savior of my Quem life. está diante Who de is Isaías? before Isaiah? Isaías então contempla. Isaiah then contemplates. Isaías então vê isto. He sees this. Que visão maravilhosa. What a great vision. Uau! Que visão maravilhosa. What a great Quantos vision. queriam ter uma visão How many dessa? would love to have a vision Quantos like this? queriam ter uma visão How many dessa? would love to have a Que vision like visão this? maravilhosa. What a wonderful vision. Que visão redentora. What a redeemable vision. Que visão incrível. What an incredible vision. Porque ele vê o próprio Cristo encarnado Because he sees Christ in the flesh, na sua completa majestade. in his complete majesty. Essa é a visão de Isaías. That is the vision of O Isaiah. verso 1 diz Verse 1 que as says vestes enchiam todo o templo. that his clothing filled the entire temple. Presta atenção nisso para você ter uma ideia do que está falando. Pay attention so you can have an idea of what it's saying here. Eu não sei se você gosta quando está estudando a Bíblia de ficar pensando nas I don't know coisas, if you like when you study the Bible to think about things sabe, meio que para você meio que entender realmente o que está so acontecendo. that truly you can understand what is happening. As roupas dos reis, pensam comigo. The garments of the kings, think about this with me. Se você já viu a série The Crown, If you've seen the show The Crown, quando foi a coroação da rainha, when it was the coronation of ela, the queen, ela usava um vestido muito longo. she wore an extremely long dress. Quando se casou a princesa Diana, When Princess Diana got married, o vestido dela era muito longo, dress was extremely long. né? Eu quero Right? que você pense nisso para você visualizar o que está acontecendo So aqui. think about this with me so you can visualize what is happening here. Presta atenção. Pay attention. As vestes The clothing enchiam o templo. filled the temple. As roupas dos reis da antiguidade, The clothing of the old kings, falavam da autoridade do rei. they spoke about the authority of the E kings. mais ainda, And even beyond, falava da majestade it do rei. spoke about the majesty of the king. Agora você está entendendo. Now you can understand. Eu quero que você pense I nisso. want you to think about this. Aquela cauda enorme, That huge dress, daqueles vestidos the huge enormes. dresses, Os reis usavam roupas enormes. the kings use very big clothes. Eles se long sentavam clothes. nos seus tronos They sat on their com throne aquelas roupas with those e clothes tudo aquilo que enfeitavam. and everything that made it pretty. Então é assim que está dizendo aqui. So this is what it's saying here. Assim usavam os reis. This is what the kings wore. Então na visão de Isaías, So in the vision of Isaiah, ele vê muito mais do que isso. he sees much beyond this. Pois o templo, For the temple, veja bem o que te diz, look what it says, estava completamente tomado pelas vestes de majestades do rei. was completely taken over by the garments of majesty of É the como se king. estivéssemos aqui neste recinto It's like we were here right now in this building, e o rei estivesse aqui and the king is right here, e as vestes dele cobriam todo o templo. and his clothing would cover the entire E temple. a visão segue. And the vision Ele vê continues. serafins, He sees seraphims, serafins de 6 asas. seraphims of 6 wings. Não são anjos, They're not não angels. são querubins, They're not cherubims. são serafins. They are seraphims. Eles só aparecem na Bíblia aqui. They only show up in the Bible here. Você não vai encontrar serafins em nenhum outro lugar da Bíblia. You will not find seraphims in any other place in the Bible but São here. seres criados por Deus These are beings created by God para estarem servindo a Deus diante do seu trono. to be serving God right before his throne. Presta atenção nisso Pay comigo. attention, please. Eles só aparecem aqui. They only appear here. Agora veja bem, Now, são seres bonitos, they are gorgeous beings, mas são muito estranhos, né? but they're very weird. Não é estranho?
um ser com 6 asas. Are they weird? Isn't it weird, a being with 6 Os wings? anjos, os querubins, têm 2 asas. The angels and the cherubims have two wings. Mas quando você pensa But when you think que Deus faz tudo com propósito, that God makes everything with a purpose, então você vai entender you will understand que tudo que Deus faz com propósito. that everything that God does is with a purpose. Pensa na criação de Deus. Think about the creation of Tudo God. tem propósito. Everything has a purpose. Os peixes, The fish, para viver no fundo da água, to live in the deep sea, ele foi criado com Deus com todos os acessórios para they isso. were created by God with all the accessories to do so. Os acessórios deles não fazem nenhum sentido para mim e para você, Their accessories make no sense to me and to you, mas para eles faz todo. but for them it makes complete Então eu sense. fiquei pensando, So I started to se think, esses serafins tinham 6 if asas, these serpents had 6 wings, deve ter alguma razão para isso, there must be a reason. né? Deve ter alguma razão. Right, there Porque must se be a Deus não reason. faz nada sem Because propósito. if God doesn't make anything without a purpose, Os outros anjos têm 2, the other angels have 2, e os anjos são as criaturas que mais parecem aos serafins. and the angels are the creations that look the most like the serpent. Então, deve ter algum propósito So para it isso, must have a purpose, desses seres tão estranhos, né? of these weird beings. Então pensamos, So we think, por que teriam os serafins 6 asas? why would serpents have 6 Qual o wings? propósito disso? What is the purpose of this? Vejam comigo, And notice with me, se o habitat natural dos serafins if the natural habitat of serpents é estar diante do trono de Deus, is to be before the throne of God, então só pode so they can only que essas 6 asas be that these 6 wings tenham a ver com o ambiente que ele vive. have everything to do with in the ambience that they live. E o texto diz So the verse que com says 2 asas eles cobriam o rosto, that with 2 wings they cover their faces, com 2 asas cobriam os pés, with 2 wings they cover their e feet, com 2 asas and with 2 wings voavam. they flew. É muito fácil entender que com 2 asas voava. Esse é o propósito It's das asas, easy to voar. understand, but with 2 wings you can fly. That's the purpose of Mas wings. por que com outras 2 eles cobriam o rosto? But why is it that 2 others they cover their faces with? Fiquei intrigado com isso e fui pesquisar. And I started to question this, and I E não started to parei até study this. encontrar uma explicação que enchesse o meu coração. And I didn't stop until I found an explanation that E filled my esta foi a heart. que eu encontrei. And this is what I found. A razão das asas, The a reason- mais, The reason of the extra wings tem a ver com a glória de Deus. have to do with the glory of God. A visão de Isaías foi de glória. The vision of Isaiah was of glory. Uma luz resplandecente A shining light entrou no templo. entered the temple. Isaías contemplou aquilo Isaiah contemplated e ele this, ficou abismado com tudo and he aquilo. was in shock with everything. A visão de Deus The vision of God é algo resplandecente, is something that shines. é algo brilhante. It's something that shines bright. Então, ela é algo reluzente, So it's a very strong light resplandecente. that is that is extremely shiny. Você não pode olhar para algo muito resplandecente que você tem que proteger o seu You rosto. cannot look at something that's extremely bright. You need to protect your face. Você já viu alguém fazendo solda elétrica? Have you seen the people who weld? Você não pode olhar para aquilo porque faz mal. You pro seu cannot olho. look straight at people who are welding because it hurts your eyes. Com 2 asas eles escondiam o rosto. With 2 wings, they cover their faces. A visão do trono de Deus The vision of the throne of God é tão resplandecente, is so bright. é tão resplandecente, It's so bright que os anjos que foram criados para estarem ao redor do trono de Deus, that the angels that were created to be before the throne of eles God, não podem ver a Deus they cannot even look at God sem proteger os seus olhos, straight without protecting their own eyes porque eles não aguentam. because they can't take it. Mas a Bíblia vai dizer também But the Bible also says que eles cobriam os seus pés, that they cover their feet. né? Quando você entende isto, When we understand this, então você vai ver o seguinte, ó. we will see this. Você se lembra de Moisés quando ele subiu lá no monte? You remember Moses when he went on top of the mountain? Ele ficou lá 40 dias, He lembra? stayed there for 40 days, remember? 40 dias. 40 days. Falando com Deus. Speaking with God. 40 dias Moisés ficou. 40 days. E o povo ficou no arraial esperando, And the lembra? people stayed down there waiting, remember? O povo se desesperou em esperar Moisés. The people got desperate in waiting for Lembram Moses. disso? You remember this? O povo se desesperou, esse Moisés não vai vir. They got desperate. Oh, I think Moses is not coming anymore. E Deus conversou com Moisés. And God spoke to Moses. Moisés pediu para Deus: Moses asked God, eu quero ver a tua glória. I want to see your glory. Moisés, Moses, você já deve saber you must know already que homem nenhum that no man pode ver a glória de Deus e viver. can see the glory of God and Mas live. eu quero ver a sua But I want glória. to see your glory. Moisés, eu já te mostrei muito a minha glória. Moses, I've already shown you my glory Já so fiz much. coisas demais na sua I've vida. done so many things in your life. Já te usei para demonstrar a minha glória. I've used you to demonstrate my glory. Como você quer ver mais glória? How else do you want to see my Você não glory? vai aguentar, Moisés. You're not going to take it, Moses. Senhor, eu quero ver a tua glória. Lord, I want to see your glory. Deus falou para ele: And God told him, eu não vou te mostrar a minha glória, I'm not going to show you my glory, mas eu vou fazer algo. but I'm going to do something for Vou you. colocar você numa rocha I'm going to put you in a rock, e vou passar. and I'm going to pass E by. você não vai ver o meu rosto. You're not going to see my face, Você só vai me ver de costas. but you're Lembra? going to see
my back. Remember, Moisés, depois disso, Moses after this, ele desceu, he gets e down, quando ele chegou no arraial, and when he arrives o down there, rosto dele brilhava tanto, lembra da his história? face was shining so much. O Remember the rosto story? dele brilhava His tanto face was shining so que as much pessoas faziam that assim, people would have to do this. não chegue-se a No, nós, don't come Moisés, close to us, Moses, porque eles tinham medo de morrer. because we are afraid of dying. Tamanha era a glória Such great was the glory que estava no rosto de Moisés. that was in Moses' face. Agora pensa comigo, Now think about this with se a me. glória no rosto de Moisés, um homem, If the glory in the face of Moses, a man, era tanta, was so great, como seria diretamente de Deus do trono? how would be directly from God, Ninguém straight from the pode throne? aguentar. Nobody can take it. Ninguém pode aguentar. Nobody can take it. E isso foi então o que aconteceu com Moisés. And this is exactly what happened with Com Moses. outras duas asas, ele cobria os seus pés. With another two wings, they covered their feet. Isso então foi o mais intrigante para mim. And this was the most curious thing for me. Por que eles cobrem os seus pés? Why did they cover their feet? E vejam bem essa explicação. And look at this explanation. Talvez seja, Maybe, maybe, porque os pés, it's because the feet, tanto de anjos como de homens, the feet of men and also angels, é o símbolo bíblico is the biblical symbol da nossa condição de criatura. of our condition of creature. Como assim? Você pode me perguntar. What do you mean? You can ask me. Irmão, nós somos da terra, We are from né? the earth. O nosso corpo é de barro. Our bodies are of clay. Presta atenção nisso, igreja. Pay attention to this, Os church. nossos pés Our feet é o contato direto com o barro, com a terra que é is barro. the direct contact with the clay of the land, E aqui está. of the ground. Por que então que quando Deus se apresentou para Moisés, So why then, when God presented himself to ele Moses, falou: tira as sandálias he do seu told them, pé, take away the sandals of your porque o feet, lugar é santo. because the place where you're stepping Porque is a holy. sandália de Moisés, Because the sandals of Moses ela impedia stopped o toque do barro com o barro. the touch between clay Estão me and clay. acompanhando? Do you understand me? O toque do barro com o barro. The touch of clay with clay. E assim então, And then Moisés não podia Moses couldn't entender que ele, como criatura, understand that he, as a creature, estava diante do Criador. was before the Creator. Por quê? Why? Porque essas sandálias impedem Because these sandals stop que você, Moisés, you, Moses, reconheça to que recognize você é uma simples criatura. that you are simply a diante do Criador. creature that is before the Creator. Então tira as sandálias, So take them off, porque o lugar é terra santa. because where you're stepping is holy. Esta é a condição. That's the condition. É por isso que os serafins cobrem seus pés. That's why the seraphims cover their feet. Ou seja, Therefore, eles têm que cobrir they have to a cover them. sua condição de criatura They have to cover their condition of a creature quando eles olham para when Deus. they're looking at the Creator. Por isso que Deus faz eles com esse par a mais de asas. This is why God creates them with these extra wings. Agora, Now, qual que é a realidade? what is the reality? A realidade da mensagem. The reality of the message. A palavra de Deus diz então no versículo 3, The Word of God says in verse 3, e tem essa expressão santo, santo, santo. and we have this expression, holy, holy, holy. Você não vai encontrar na Bíblia You will not find in the Bible nenhum outro atributo de Deus any other attribute of God elevado à terceira potência. that is elevated to the third Você potency. nunca leu na Bíblia You have never read in the que Bible Deus é amor, amor, amor. that God is love, love, and love. Nunca leu. Que Ele é bom, bom, bom. That He is good, good, good. Fidelidade, fidelidade, fidelidade. That He is faithful, faithful, faithful. Mas você lê que Ele é santo. No, but you read santo, that He's holy, santo. holy, and Ele é holy. santo, He's holy, santo, holy, santo. and Vocês holy. estão entendendo Do you agora? understand now Porque a ministração do louvor why the administration of the worship team tem tudo a ver com a palavra? has everything to do with the Ou ainda não word? estão entendendo? Or you still don't understand? Se você não está entendendo, você não está aqui. If you don't understand, it's because you're not here right now. Mas se você está aqui, você está entendendo a But palavra. if you are here, you're understanding the word Se of God. você está aqui, você If está you are entendendo here, you're understanding the que word of Deus te God. trouxe aqui nesta That manhã God brought you here para que today você possa contemplar so a that you face can dele, contemplate His para que face, você possa ter so visualizar that you can a visualize glória dele, the glory that He para que você has, possa exclamar. so that you can E exclamate. quando você visualiza a glória de When Deus, you visualize the glory of você não God, pode fazer mais nada you cannot do a anything não ser else se render. other than e dizer, surrender and say, Santo, santo, santo. holy, holy, Por holy. que 3 vezes santo? Why 3 times holy? Escuta bem. Listen, Nós costumamos sublinhar as coisas que são importantes para nós. we tend to underline the important things to us. Você faz isso na sua Bíblia? Do you do that Huh? in your Bible? Né? Um texto que você gostou, você vai lá e Right, a verse that you liked, you go there né? and you mark it down com aqueles pincelzinhos amarelos, with né? those little yellow markers. Você marca ali. You mark them there Porque aquilo é importante para você. because that's important to you. Você quer ver sempre aquilo ali You always want to see that para destacar aquilo para você. and notice
that for you every single time you pass by Na it. cultura judeia, So in the Jewish culture, uma maneira de sublinhar, a way of underlining, de destacar, of noticing, era o processo da repetição. was the process of repetition. Eles faziam a repetição daquilo que queriam guardar. They did repetition of everything that they wanted to keep. Você não pode imaginar os seguidores de Jesus You cannot imagine the followers of Jesus com uns iPads lá escrevendo o que Jesus estava falando. with their iPads there writing down what Jesus was saying. Você vai ver então que eles You will see then that ouviam they e heard repetiam. and repeated. Jesus era maestro, era mestre, Jesus was a master. era professor, He was a e professor. ele fazia isto. And he did this. Então você vai ler, por exemplo, So you will see then, aquela expressão que diz assim, ó, em verdade vos digo. Já leu isto? you read the expression that says, truthfully I tell you. Você vai encontrar Jesus, por exemplo, falando aos Gálatas, You will find Jesus speaking to Galatians, em verdade vos digo. truthfully I tell you. Então você vai encontrar isso. So you'll see this. É o processo da repetição. That is a process of repetition. Você vai encontrar o apóstolo Paulo You will find the Apostle Paul falando speaking aos Gálatas. to Galatians. Perdão, Jesus aos apóstolos. I'm sorry, Jesus to the E apostles Paulo aos Gálatas. and Paul to E Galatians. Paulo falando para eles assim: And Paul saying to them, ainda que vier um anjo do céu e pregar outro evangelho, though an angel from heaven may come down and preach another gospel que vá além deste que eu vos prego, that goes beyond this one that I preach, seja anátema. Seja anátema. É anátema. be anathema. Yeah. É maldição, That means curse. né? O outro versículo vai dizer assim, ó: The other verse will say, assim como já dissemos e agora repito, just as we said and now I repeat it, se alguém vos prega outro evangelho, if que vá someone além preaches deste, another gospel, seja anátema. let it be anathema. Esse é That is a técnica da repetição. the technique of repetition. Por isso que Jesus dizia: em verdade vos That's digo. why Jesus will say, truthfully I tell you. Você sabe o que quer dizer essa expressão em verdade? Quando você toma o original, You know when you take this expression in the original, what it means? você vai encontrar uma palavra que o significado dela You will find a word that the meaning of it é amém. is amen. Quando Jesus diz assim, ó, em verdade, When Jesus says truthfully I ele está tell you, dizendo assim, amém e amém. he's saying amen Isso and me chamou amen. muito a atenção. That caught my attention. Porque nós costumamos falar amém depois que ouvimos e concordamos, sim ou não? Because we tend to say amen after we hear and we agree, right? Não é assim? Isn't that? Você ouviu, concorda, amém. You heard it, you agreed with it, you say amen. Agora Jesus falava antes. Now Jesus said it before. Amém e amém. Amen. Irmãos, estamos falando da santidade. And amen. We're talking about his holiness. Estamos falando da We are santidade talking de about Deus. the holiness of Estamos God. falando da glória de We are Deus. talking about the glory of A God. conexão de Jesus com o Pai The connection of Jesus with his era Father tão grande, was so great, era tão enorme, was so que huge, Jesus, antes de falar algo para os seus alunos ou discípulos ou ouvintes, that Jesus, before he taught this to his disciples, to ele his ouvia do students, Pai he's heard it from the Father passava para eles. and will pass it on to them. Por isso que ele dizia, This is why he said, Amém. amen, ouvindo do Pai, hearing this from the ele Father, podia falar para ele. and then he could tell Em them, verdade, truthfully, I tell you. Então, isso quando você observa, So that when we notice this, você vai ver que se tratava do professor dando lições aos seus alunos. you will see that it was about the teachers giving lessons to Em the verdade students. vos digo. Truthfully, Por que, I o tell senhor you. está falando tudo isso, Why are you pastor? saying all of this, Pastor? Porque eu quero terminar nesta manhã Because I want to close with this, explicando para você, explaining to you, santo, santo, holy, santo. holy, holy. Porque aquilo tinha que ficar marcado. Because that needed to be O marked. único atributo de Deus, The only attribute of a God terceira potência na Bíblia, that is in the third potency in the Bible. é a dimensão de Deus It is the dimension of que God manifesta a essência do próprio Deus, that manifests the essence of God que himself. manifesta a grandeza de Deus, That manifests the greatness o of God. brilho de Deus, The shyness of God. que manifesta The a manifests supremacia de the Deus. supremacy of God. Quando Isaías viu aquela visão, When Isaiah saw that vision, ele só pôde dizer isso. he was only able to say this. Maybe Isaías quisesse ter uma palavra para definir aquela visão, Isaiah wanted one word to define that vision. mas a única que ele encontrou foi essa: But the only one that he found was this. Santo, Holy, Santo, holy, Santo holy é o Senhor. is the Lord. A terra The earth está cheia da sua glória. is filled with his glory. A ponto To the point de que no versículo 4, e that com ele nós terminamos on por hoje, verse 4, and this is where we're going to no end versículo today, 4, on verse 4, vai dizer assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, to the sound of the voice, the doors were e shaken, o templo ficou cheio de fumaça. and the temple was filled with smoke. Ao som, At the sound, veja bem, pay attention, das vozes. of the voices. Irmãos, Brethren, você pode visualizar isso? can you visualize this?
O poder era tanto The power was so great que as coisas criadas, that the created porém things, inanimadas, but not animated, elas tomam ação. they take action. Vejam isso. Notice this. Os batentes da porta tremeram. The doors were shaken. A presença de The Deus foi presence tão grande of God was so que os great batentes da porta tremeram. that the doors were shaken. É como se coisas inanimadas que estão aqui paradas It's like these animated things that are here começassem a standing tremer. started to shake. Sob a maior exclamação About the greatest exclamation da majestade de Deus. of the majesty of God. Vamos ficar de pé. Can we please stand? Vamos ficar de pé. Can we please stand? Santo, Holy, santo, holy, santo holy é o Senhor dos exércitos. is the Lord of Lords. A terra está cheia da sua The glória. earth is filled with His presence. 3 vezes santo, 3 times holy, para que seja sublinhado. so Veja that bem. it may be underlined. 3 vezes santo, 3 times holy, para que seja marcado. so that it may be marked. 3 vezes santo, 3 times para que holy, seja repetido. so that it may be repeated. 3 vezes santo, 3 times para que holy, seja memorizado. so that it may be memorized. 3 vezes santo, 3 times holy, para que ninguém se esqueça. so that no one forgets. 3 vezes santo, 3 times para holy, que seja marcado. so that they may be marked. 3 vezes santo, 3 times porque o holy, Pai é santo, because the Father is porque o holy, Filho é santo, because the Son is porque o holy, Espírito é santo, because the Spirit is porque holy, tudo nele é santidade. because everything in Him is holiness. Não fique estático, Don't be static, mas que você possa agora fechar os teus olhos. but you may close your eyes now. Possa fechar os seus olhos, That you may close your eyes, para que você possa neste momento. so that you can, in this moment, Depois continuaremos and then we will em continue outra oportunidade, in another opportunity, onde vamos avançar depois do versículo 4 where we're going to advance after verse 4, e veremos and we're going to a partir see do versículo 5 em diante after verse 5 and on o que a visão what the vision fez com a vida de Isaías. did with the life of Isaiah. Não adianta nada Nothing else works você visualizar a glória de Deus for you to visualize the glory e of a sua God vida não mudar. and your life never Não change. adianta nada It doesn't work você visualizar a glória de Deus if you visualize the glory e of ficar God estático. and be static. Às vezes eu vejo alguns de vocês estáticos quanto adoram a Deus. Many times I see a lot of you E static eu when you're quando tô assim worshiping meio que God, dando meus pulinhos and I start to jump e assim assim com as mãos, and I do this with my eu falo, hands, puxa, como que eles também não fazem assim? and I say, oh my God, why aren't they doing Os this? serafins, eles voavam The serpents would fly diante do trono de Deus. before the throne of God. Ação. Action. Eles voavam, They flew. cobriam os rostos, They covered their cobriam faces. os pés, They covered their feet, mas não estavam estáticos. but they weren't static. Eles voavam. Eu gostaria de terminar então nesta manhã. Que nós podemos cantar. Não te pedi nada, mas você se vira aí agora. Algo que nós pudéssemos terminar cantando Santo, Santo, Santo. Gostam da ideia? Vamos fazer isto? Fecha os teus olhos e você possa adorar a Deus antes de nós sairmos deste lugar.